Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu espero que o Espírito Santo revele ao seu coração a palavra de Deus. E hoje nós queremos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, e ele era de estatura pequena. Era um homenzinho pequeno. Correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola. Visto está ele perto de Jerusalém, e pensaram eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dá ao que tem as 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-nos aqui e matai-os diante de mim. Tendo Jesus assim falado, ia caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o desprendeis? Respondereis assim: o Senhor precisa dele.
Partiram, pois, os que tinham sido enviados e acharam conforme lhe dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no, pois, a Jesus e, lançando os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho os seus mantos. Quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha feito, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso, disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Ao que ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, as pedras clamarão. E quando chegou perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveres, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fizeste covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo. Jesus, o Salvador, aquele que ressuscitou dentre os mortos e inaugurou um novo tempo, o tempo do ressurreto, o tempo da paz, o tempo da fé, o tempo do Espírito Santo que é derramado sobre todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é aquele que pagou os preços na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Este Jesus que hoje está encoberto aos nossos olhos porque nós andamos por fé e não por vista, um dia nós o veremos face a face. E aí não existirá mais fé porque nós o veremos face a face. E aí a esperança também se acabará, porque hoje nós esperamos a sua volta, nós esperamos esse encontro com o ressurreto, mas nesse dia já estaremos recebendo o que esperávamos, portanto não faz sentido mais ter esperança, mas permanecerá o amor, porque Deus é amor, porque Jesus é o amor e enviou o seu Espírito Santo sobre todo aquele que nele crê e o selou com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança da salvação nos santos que creem no Senhor, que creem na palavra. Beijo no seu coração. Vá divulgando aqui o nosso canal, vá dando likezinhos e comentando e compartilhando para que a palavra de Deus se espalhe por esse planeta até que venha o grande e glorioso dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Beijo no coração. Paz. A paz de Jesus esteja com vocês. É a paz que excede a todo entendimento. É a paz de Jesus. É a paz de Jesus. É a alegria do Espírito Santo. São os frutos do Espírito. Os frutos: paz, amor, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio.